Duas menininhas gêmeas seguram um pão no balcão do supermercado e perguntam ao caixa: podemos pagar depois? Nossa mãe está muito doente em casa. Um jovem milionário atrás deles ouve tudo e faz algo que ninguém mais faz. Como esperado. A campainha da porta tilintou quando Dylan Carter entrou no pequeno mercadinho do bairro. O ar antigo condicionador mal dava conta do calor da manhã, criando aquela atmosfera aconchegante típica de empresas familiares. Estabelecimentos. Dylan ajeitou a manga do seu terno escuro, sentindo-se imediatamente deslocado. Entre as modestas prateleiras e o piso de linóleo. O homem atrás do balcão continuou a organizar os produtos sem olhando para cima. Dylan pegou uma cesta de compras e desapareceu entre os corredores, agradecido pela falta de atenção. Ele raramente vinha a esta parte da cidade. Sua cobertura no pináculo ficava a apenas alguns quarteirões de distância, mas parecia um mundo completamente diferente. Ele caminhou pela rua estreita. Corredores sem um propósito claro, pegando itens aleatórios. Uma única maçã, uma barra de chocolate, uma revista qualquer. O cheiro barato de produtos de limpeza misturados. Com o aroma de pão fresco, criando uma combinação estranhamente reconfortante. Ele estava prestes a ir ao caixa quando a porta tilintou novamente. Duas menininhas entraram na loja, idênticas, com cabelos escuros iguais, presos em tranças desarrumadas, e vestidos simples e surrados. Gêmeas. Dylan percebeu que eles não podiam ter mais de 8 anos. Havia algo em sua postura, uma mistura de determinação e nervosismo que chamaram sua atenção. Os gêmeos pequenos se moveram rapidamente pela loja e eles pegaram um único pão, segurando-o com cuidado como se fosse algo precioso. Foram direto para no balcão, trocaram olhares que pareciam conter toda uma conversa silenciosa. Dylan permaneceu entre as prateleiras, inexplicavelmente interessado naquela pequena cena cotidiana. Bom dia, disse-o ao dono da loja, olhando para as meninas com uma expressão neutra, disse, bom dia, senhor. Eles responderam em uníssono, com vozes baixas, mas claras, só o pão hoje. Um deles assentiu com a cabeça enquanto o outro colocava a mercadoria no balcão. O homem digitou o preço no caixa. Caixa. São $3,25. Os gêmeos trocaram outro olhar, e então, aquele que parecia um pouco mais confiante deu um passo à frente. Podemos pagar depois. Nossa mãe está muito doente. Casa, disse ela, as palavras saindo rapidamente como se tivessem sido ensaiadas, mas sua voz tremeu ligeiramente ao fim. O dono da loja fez uma pausa, com a mão suspensa sobre o caixa registradora, seu rosto endureceu um pouco. Desculpem, crianças, mas não permitimos tablets, disse ele. Não de forma grosseira, mas com firmeza. Não posso abrir exceções. Por favor, insistiu a outra gêmea, dando um passo à frente para ficar ao lado da irmã. Mamãe não conseguiu se levantar hoje, e não temos nada para comer. As duas meninas permaneceram ali, de mãos dadas, com uma dignidade silenciosa que parecia deslocada. Em corpos tão pequenos. Dylan sentiu algo estranho no peito, uma sensação que ele fazia muito tempo que não experimentava isso. Sem pensar duas vezes, aproximou-se do balcão. Quanto custa o pão? Perguntou. Perguntou, com a voz mais alta que o normal naquele pequeno estabelecimento. 3 cabeças se viraram em sua direção, surpresas. Pela interrupção. $3,25, respondeu o dono da loja. Dylan tirou uma nota de $20 do bolso e colocou-a no balcão. Cuide da minha também e fique com o troco. Os gêmeos olharam para ele com expressões idênticas de surpresa, seus olhos arregalados refletindo uma gratidão tão genuína que Dylan pareceu. Afastando-se, desconfortáveis com a intensidade daquela emoção. Obrigado, senhor, disseram eles. Exclamaram juntas, quase em perfeita sincronia. Poderemos pagar quando a mamãe melhorar. Não precisa pagar, Dylan respondeu, surpreendendo até a si mesmo, está tudo bem. As meninas pegaram o pão e saíram apressadas, mas não antes de. Virando-se uma última vez e acenando com sorrisos tímidos em seus rostos idênticos, disseram, boa ação do dia. A loja o dono comentou ao terminar de registrar as compras de Dylan. Dylan assentiu sem responder, pegando suas próprias compras. E saindo para a rua ensolarada. Ele deveria voltar para sua cobertura, para suas reuniões agendadas, para a vida organizada que ele havia construído. Mas seus pés seguiram na direção oposta, a direção que os gêmeos haviam tomado. Ele os avistou. Virando a esquina, de mãos dadas, o pão cuidadosamente aconchegado por um deles. Cena comum, quase insignificante. 2 crianças voltando para casa com comida. Então por que ele não desviou o olhar? Podemos pagar depois. Nossa mãe está muito doente em casa.
A frase ecoava em sua mente como se tivesse algum significado oculto que ele precisava decifrar. Havia uma bravura silenciosa nela. Essas palavras, um senso de responsabilidade que crianças tão jovens não deveriam ter que carregar. Dylan parou, deixando-os ir embora. Ele se virou de volta em direção ao topo, seu passo mais lento que o habitual. Sua cobertura, antes um refúgio, parecia estranhamente. A loja estava vazia quando ele fechou a porta atrás de si. Ele largou as compras no balcão e caminhou até a janela. Ali ele podia ver parte da cidade que o vira nascer e depois partir para estudar, trabalhar e construir um império, e finalmente retornar como um estranho. Em algum lugar lá embaixo, dois gêmeos desconhecidos voltavam para casa com um pão de pão para a mãe doente. Em algum lugar entre aquelas ruas, vidas aconteciam, conectadas umas às outras em maneiras que Dylan havia esquecido como apreciar. Ele pegou o telefone, hesitou e então ligou para seu assistente. Mark, preciso que você descubra uma coisa. Ele fez uma pausa. Duas meninas gêmeas com cerca de 8 anos. Cabelos escuros e velhos trançados. Elas estavam no supermercado da rua Maple esta manhã. Disseram que a mãe delas está doente. Quer saber quem são eles e onde moram. Ele desligou antes de ser questionado sobre seu súbito interesse. Não saberia como explicar. Como ele poderia dizer que o simples pedido de uma criança em uma loja do bairro tinha algo que ele vinha ignorando há anos despertou nele? Dylan sentou-se no sofá, sentindo o silêncio do apartamento. De uma forma nova e desconfortável. Por um breve momento naquele supermercado, ele se conectou com algo além de si mesmo. Com a preocupação daquelas crianças. Sua determinação. A simplicidade de um problema que ele poderia resolver com um único conta. Problema resolvido. Caso encerrado. Então por que ele não conseguia parar de pensar nisso? Aqueles rostinhos idênticos, aquelas tranças desarrumadas, aquelas mãos unidas. Pela primeira vez em muito tempo, Dylan Carter sentiu curiosidade por alguém além de si mesmo, e uma parte dele sabia que isso. Um encontro casual plantou uma semente que mudaria algo em sua vida perfeitamente controlada. Do topo do alto da cobertura, a cidade parecia um brinquedo perfeito, com suas peças encaixadas com perfeição. Dylan permaneceu imóvel junto à janela com teto rebaixado. Um copo de uísque esquecido em sua mão. O líquido âmbar. O pôr do sol refletia as luzes da cidade, que começavam a se acender uma a uma como estrelas artificiais. Era uma vista deslumbrante. Muitos pagariam fortunas por isso. Aliás, pagaram. Os outros andares do pináculo abrigavam executivos, celebridades, herdeiros, pessoas que Dylan conhecia pelo nome, mas raramente por suas histórias. Pessoas como ele, ou pelo menos como ele costumava pensar que ele era. Seu telefone vibrou no café. Mesa. Dylan ignorou. Provavelmente era Mark, seu assistente, com informações sobre os gêmeos, ou algum dos advogados. Querendo discutir a nova aquisição na costa oeste, ou o gerente do restaurante confirmando seu horário habitual de sexta-feira reserva noturna, uma mesa para um. Tudo podia esperar. Pela primeira vez em após anos, Dylan Carter estava tendo um momento de clareza que não envolvia planilhas ou contratos. Ele girou o copo entre os dedos, observando a cidade que ajudara a moldar. Ali estava o parque que financiara 3 anos atrás. O complexo empresarial que revitalizou o centro da cidade. O antigo teatro que ele salvou da demolição. Seu legado em concreto e aço. E em algum lugar lá embaixo, perdidos entre as milhares de janelas iluminadas, estavam duas gêmeas carregando um pão para a mãe doente. Podemos pagar depois. Nossa mãe está muito doente em casa. A frase não o abandonava. Ela o seguia. Como uma sombra percorrendo os corredores da cobertura, e quando nos espaços vazios que nunca antes pareceram vazios. Dylan examinou o apartamento com olhar crítico. Tudo ali havia sido escolhido com precisão cirúrgica. Móveis de design italiano, obras de arte originais, tapetes importados, o melhor preço poderiam comprar. Cada objeto contava a história de um homem bem-sucedido. Mas nenhum contava a história de um homem bem-sucedido. A história de Dylan Carter, o homem por trás do negócio por trás da fortuna. Havia algo estranhamente impessoal sobre a perfeição do ambiente, como um cenário, uma foto de revista em vez de uma casa. Dylan percebeu isso com desconforto. Clareza é a ausência dos pequenos detalhes que fazem um espaço parecer habitado. Não havia livros pela metade com marcadores, nem canecas de café esquecidas, nem fotos pessoais. Até a correspondência estava impecável. Organizada em uma bandeja perto da porta, intocado. Ele sentou-se no sofá que custava mais do que um carro de luxo, e que, ironicamente, nunca havia recebido visitas. A maciez do tecido italiano era um contraste gritante com a lembrança dos vestidos gastos das gêmeas.
Pensar naquelas meninas despertou uma estranha sensação. Sensação. Não era exatamente pena. Havia muita dignidade na maneira como se portavam para que houvesse pena. Era mais como curiosidade, talvez até admiração, pela coragem de pedir ajuda, pela responsabilidade que assumiram tão jovens, pela evidente ligação entre eles. Ligação, a palavra ressoou em sua mente como uma nota dissonante. Quando foi a última vez que ele sentiu um vínculo genuíno com alguém? Não. As relações transacionais que dominavam seus dias, com parceiros, funcionários, amantes ocasionais que desapareceu antes do café da manhã. Uma conexão verdadeira, altruísta, como a que ele tinha visto entre aquelas crianças, provavelmente. Antes de se tornar Dylan Carter, o nome que apareceu em revistas de negócios e listas de bilionários. Quando ele tinha apenas Dylan, o garoto ambicioso de uma cidade pequena, determinado a provar seu valor. Naquela época, havia pessoas em sua vida. Pessoas reais, não contatos em um site. Agenda eletrónica ou nomes em contratos. O telefone vibrou novamente. Desta vez, Dylan atendeu. Uma mensagem de Mark. Encontrei informações sobre os gêmeos. Sophie Leah Thompson, de 8 anos, mora em um apartamento no número 476 da rua LMM. Solteira. Clara Thompson, mãe de Dylan e diagnosticada com a doença, não precisou ler o resto. Agora as meninas tinham nomes, Sophie e Leah, e um endereço. Uma história estava se formando. Ele colocou o telefone de volta na mesa, inquieto. O que ele pretendia fazer com essa informação? Porque se importava. Ei, um simples ato de caridade casual era uma coisa, pagar o pão, deixar uma gorjeta generosa, fazer um ato anônimo era outra bem diferente. Doações, mas esse interesse persistente era diferente. Desconfortavelmente. Diferente. Ele caminhou até o bar e encheu seu copo novamente. A bebida desceu. Aconchegante, familiar, sem oferecer o conforto habitual. A cidade ainda estava lá. Brilhante e indiferente, separada dele por vidro temperado e altitude. Dylan passou anos construindo essa barreira tijolo por tijolo, acordo por acordo, andar por andar. Agora, pela primeira vez ele se sentia aprisionado por aquilo, olhou ao redor para a imensidão do apartamento que ecoava com sua solidão. Tudo estava exatamente como ele havia planejado, perfeito, controlado, vazio. Pagamos depois. As palavras dos gêmeos tinham uma humildade que Dylan reconheceu de seu próprio passado, antes do sucesso, antes do dinheiro. Uma humildade que ele havia esquecido, enterrada sob camadas de conquistas e aquisições. Aquelas garotas tinham algo a mais. Nem todo o dinheiro dele podia comprar. Eles tinham ao outro e uma mãe por quem tinham tanto carinho que suportaram a vergonha de perguntando. Dylan voltou para a janela, buscando na paisagem urbana alguma resposta para a crescente inquietação em seu interior. Peito. A cidade, como sempre, permanecia bela e distante como um amante que nunca se rende completamente. Há 5 anos, ele retornou a esta cidade como um conquistador, determinado a deixar seu legado. Marca. E a sua marca estava lá, nos edifícios que construiu nos negócios que ele estabeleceu. Mas algo estava faltando. Uma peça do quebra-cabeça que ele só. Agora ele percebia que havia perdido. Talvez o verdadeiro legado não estivesse em prédios ou contas bancárias. Talvez estivesse em coisas mais simples. Conexões como a confiança entre duas irmãs, o olhar genuíno de gratidão, o pequeno gesto de ajudar estranhos. Um riso seco escapou de seus lábios. Ele estava filosofando sobre um pão. Um único pão que custava $3,25. Mas ele percebeu que não se tratava do pão. Tratava-se do pedido, da vulnerabilidade de precisar e a coragem de perguntar. Era sobre conexão, sobre necessidade humana, algo que ele havia esquecido como sentir há muito tempo. Dylan terminou sua bebida e colocou o copo na mesa de centro com repentina determinação. Amanhã ele iria para o número 476 da rua LMM. Rua, não para interferir ou intrometer, apenas para observar, para compreender. Porque ele não conseguia explicar. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo além do tédio controlado que dominava seus dias. Ou talvez porque ele tivesse vislumbrado naquele breve instante. Um encontro no supermercado, algo que seu império de vidro e aço jamais poderia proporcionar. Da cobertura perfeita. Com vista para a cidade que conquistara, Dylan Carter finalmente admitiu para si mesmo. Ele havia construído um mundo inteiro de coisas, mas nenhuma delas era um lar. O supermercado parecia diferente pela manhã. Mais movimentado, mais real. Dylan ajeitou os óculos de sol e empurrou a porta. Fazendo-o cintilintar como no dia anterior. Desta vez, porém, ele não estava usando um terno impecável, mas jeans e camisa simples.
Uma tentativa desajeitada de parecer o quê? Normal. Menos intimidadora. Um funcionário diferente do dia anterior estava repondo os produtos nas prateleiras. Dylan caminhou até o balcão tentando parecer casual. Bom dia, cumprimentou ele. Estive aqui ontem e vi duas meninas, gêmeas. Elas compraram um pão de pão. O homem franziu a testa, confuso. Desculpe, senhor. Comecei meu turno hoje. Não faço ideia. De quem você está falando? Dylan tentou novamente. Duas garotinhas idênticas, mais ou menos. 8 anos de idade. Cabelo escuro trançado. A atendente deu de ombros. Muitas crianças entram e fora. Eu realmente não percebo. Dylan agradeceu e comprou uma garrafa de água que não precisava. A frustração cresceu por dentro. Ele. Uma sensação incomum para alguém acostumado a respostas imediatas. No balcão, ele hesitou. O funcionário de ontem. A que horas ele volta? Sr. Meyers. Só amanhã. Respondeu o homem, guardando o dinheiro na caixa registradora. Dylan assentiu e saiu, sentindo-o. O sol da manhã batia em seu rosto. Ele tinha um endereço, Rua LMM 476. Mas ele queria mais do que isso. Ele queria contexto para entender o mundo em que aquelas garotas viviam antes de simplesmente aparecer lá. Ele decidiu caminhar para explorar as ruas da cidade que ele transformara com seus investimentos, mas que raramente vivenciava de perto. As calçadas mudavam à medida que ele caminhava sem um destino definido. O mármore polido, as fachadas de lojas sofisticadas deram lugar a concreto rachado. Cafés modernos com as mesas ao ar livre foram substituídas por pequenos estabelecimentos com cardápios de plástico nas janelas. As ruas ficaram mais estreitas, mais lotado. Dylan passou por aqui despercebido, apenas mais um homem caminhando numa quinta-feira. Manhã. Ele estava acostumado a ser notado, a que abrissem portas para ele, a recebendo sorrisos ensaiados de perfeição. A invisibilidade era estranhamente. Sensação libertadora. Na esquina, um homem tocava saxofone, com o estojo aberto à sua frente. Seus pés, segurando algumas moedas espalhadas. A melodia improvisada flutuava no ar, embalando a manhã com suas notas melancólicas. Dylan parou para escutar, deixando a música penetrar em sua mente. Lugares há muito silenciados dentro dele. Quando o saxofonista terminou a música, Dylan colocou uma nota de $20 na caixa. O homem acenou com a cabeça em agradecimento, sem ter ideia de quem era. O benfeitor anônimo foi. Um gesto puro, sem expectativa de reconhecimento, ao contrário do substancial. Dylan fazia doações regularmente a instituições que gravavam seu nome em placas de ouro. Ele continuou caminhando sem rumo, agora. Mais atento aos detalhes da cidade, a cidade que ele ajudara a moldar, mas que raramente testemunhara de fato. Uma florista fez um arranjo. Baldes de flores na calçada, perfumando o ar com aromas doces. Um grupo de estudantes ria alto do lado de fora. Um restaurante. Um casal de idosos passeava lentamente, de mãos dadas, completamente absortos uns nos outros. Esta cidade agitada, vibrante e imperfeita continuava. Todos os dias, enquanto observava de longe, de cima, separado por vidro e privilégios. Ele passou por uma escola primária. Escola, o pátio vazio, indicando que as aulas estavam em andamento, era aquilo onde os gêmeos estudavam. Crianças com uniformes iguais podiam ser vistas pelas janelas da sala de aula. Figuras pequenas absortas em lições que moldariam seus futuros. Dylan nunca havia pensado muito sobre educação pública antes. Era apenas mais uma linha em sua declaração de imposto de renda, mais um item em suas doações beneficentes anuais. Agora, porém, ele olhava para o modesto prédio e via vidas sendo formadas, oportunidades sendo criadas ou negadas. Num pequeno parque próximo, ele sentou-se num banco, observando uma mãe empurrar um carrinho de bebê enquanto falava ao telefone. A atmosfera doméstica da cena o atingiu inesperadamente com força. Vidas comuns, conectadas, interdependentes, tão diferentes. Da existência isolada que havia construído para si mesmo. Pegou o celular, verificou os e-mails acumulados, reuniões canceladas sem explicação, contratos aguardando sua assinatura, decisões à espera de seu verdito. A Carter Empire não parou, mesmo quando seu fundador decidiu fazer um passeio não programado por bairros desconhecidos. Com alguns toques na tela, ele adiou as reuniões para a semana seguinte e delegou as decisões a pessoas competentes. Subordinados. Ele estava abrindo espaço para algo que ainda não sabia exatamente. Levantou-se e continuou andando, deixando a intuição o guiava por ruas cada vez mais desconhecidas. Procurar por duas crianças desconhecidas em uma cidade inteira era absurdo.
Ele sabia disso, mas não podia voltar para a cobertura vazia. Ainda não. Virou a esquina e avistou um pequeno parque infantil aninhado entre dois prédios de apartamentos mais antigos, com balanços, um escorregador e um caixa de areia, vazia a esta hora do dia, com as crianças na escola. Escola, claro. Os gêmeos estariam na escola agora. Dylan sentou-se em outro banco, sentindo-se simultaneamente aliviado e decepcionado. O que ele teria feito se os tivesse encontrado? O que ele diria? Olá, sou o cara rico que pagou seu pão ontem e agora estou te seguindo. A ideia era absurda. Até mesmo então, ele não conseguiu ir embora. Uma placa próxima indicava a rua LMM, na esquina. Coincidência? Ou teria sido seu subconsciente quem o guiou? Ele estava ali. Olhou para os números dos prédios. Estava perto. Percebeu que o conjunto habitacional no número 476 da rua LMM devia ser o mesmo. Sejam daqueles prédios de tijolos vermelhos desbotados que ladeiam a rua. Construído décadas antes do boom imobiliário. Dylan ajudou a abastecer. Não estavam em mau estado, mas carregavam o peso dos anos e da falta de manutenção. Janelas com cortinas improvisadas, vasos de plantas tentando dar vida a pequenas varandas, roupas penduradas para secar em varais improvisados. Vidas acontecendo, imperfeitas, cheias de lutas. Persistindo. Dylan observava as pessoas indo e vindo. Um senhor idoso passeando com um cachorrinho, uma adolescente com fones de ouvido, um entregador carregando encomendas. Tudo parte de um tecido social, da qual ele se isolara completamente em sua torre de vidro. Ele se lembrou dos gêmeos, seus idênticos rostos, a determinação silenciosa em suas posturas. Podemos pagar depois. Nossa mamãe está muito doente em casa. Ele percebeu que não se tratava apenas de um pão. Tratava-se de conexão, de responsabilidade. Sobre pertencer a algo maior do que si mesmo, coisas que ele havia esquecido ou talvez nunca tivesse realmente entendido em sua vida. Busca por sucesso e controle. Ao se levantar para continuar sua busca improvisada, ele se sentiu mais leve, como se estivesse descendo de uma torre invisível que ele havia construído ao seu redor. A cidade que ele sempre vira como uma coleção de expropriedades e as oportunidades de negócios agora se revelavam como um organismo vivo e pulsante. Não uma conquista a ser feita. Admirado de longe, mas um lugar para ser habitado, vivenciado, compartilhado. Dylan Carter, o homem que construiu seu império almejando sempre o mais alto, descobriu agora que o que realmente buscava poderia estar ao nível do sol nas ruas, nos encontros fortuitos que ele ignorara por tanto tempo. Ele continuou caminhando sem um rumo claro. Destino, mas, pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente presente no mundo que ajudara a criar. O sol da tarde começava a se pôr quando Dylan entrou numa rua de casas modestas, afastadas das avenidas principais. Ele caminhava havia horas, parando apenas para um rápido sanduíche em uma lanchonete de esquina onde ninguém o reconheceu. A busca improvável por duas garotas em toda a cidade parecia cada vez mais absurda. Mas algo o impedia de desistir. Para cima. Foi então que ele ouviu a risada, um som cristalino e despreocupado vindo de um beco entre dois prédios antigos. Dylan diminuiu o passo, atraído pela havia uma alegria genuína nas vozes daquelas crianças. Ele se aproximou da entrada do beco com cautela, sem querer interromper. O que quer que estivesse acontecendo, o que ele viu o deixou paralisado. Sophie e Leia, as gêmeas, vindas dos supermercados, estavam lá de costas para ele, debruçadas sobre uma grande caçamba de metal, com seus cabelos escuros, ainda com as mesmas tranças, mas agora mais despenteadas, balançavam enquanto se moviam. Vestia roupas simples, desgastadas pelo uso, mas limpas. Encontrei outro, disse um deles. Exclamou, erguendo algo que Dylan não conseguiu identificar. Vamos ver se tem mais alguma coisa, disse a outra, subindo em cima dela. Eles andavam na ponta dos pés para alcançar o fundo da lixeira. Estavam remexendo o lixo, mas não com desespero ou vergonha. Fizeram isso com a naturalidade e até a alegria de crianças numa caça ao tesouro, como se não houvesse nada de errado ou triste com aquela atividade. Dylan sentiu um aperto no peito. O contraste da dualidade entre a inocência do riso e a realidade do que estavam fazendo era dolorosa demais para assistir passivamente. Olá, disse ele, dando um passo à frente. As meninas se viraram instantaneamente, assustadas. Seus rostos idênticos. Primeiro, sentiram um choque ao ver a cena, depois reconheceram a situação. É o padeiro, sussurrou uma delas para a irmã, sem saber o que fazer. Ela desviou o olhar de Dylan. Sou eu, confirmou ele, tentando sorrir de forma tranquilizadora. Dylan Carter. Os gêmeos trocaram olhares como se estivessem se consultando sem palavras.
Eu sou Sophie, finalmente, disse aquela que parecia um pouco mais confiante. Esta é minha irmã, Leia. O que você está procurando? Ali? Perguntou Dylan, mantendo certa distância para não assustá-las. Sophie hesitou, mas Leia respondeu com a franqueza típica das crianças. Latas de alumínio. O Sr. Jenkins no centro de reciclagem paga 5 centavos por cada um. Dylan olhou mais atentamente e viu ao lado deles havia um pequeno saco plástico contendo algumas latas amassadas. Eles não estavam revirando o lixo comum, mas especificamente à procura de materiais recicláveis. Aqui se encontram muitos? Perguntou ele, genuinamente interessado. Hoje, sim, Leia respondeu animada. Atrás do restaurante italiano, sempre tem um monte às quintas-feiras. Sophie observou Dylan com mais cautela, ponderando suas intenções. Precisa de alguma coisa? Ela perguntou, com voz direta e madura. Além da sua idade. A pergunta, tão direta e madura vinda de alguém tão jovem, pegou Dylan de surpresa. O que ele diria? Que estava procurando por eles. Que não conseguia parar de pensar neles. O pedido deles era de apenas um pão. Na verdade, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado, eu estava fora por um tempo. Eu estava andando e achei que te reconhecia. Os gêmeos trocaram outro olhar rápido. Você mora por aqui? Perguntou Sophie, curiosa. Não muito longe, desconversou Dylan. Você costuma catar latas? 3 vezes por semana, respondeu Sophie com um toque de orgulho. É o nosso trabalho. Emprego. Dylan repetiu, surpreso com a escolha da palavra. Sim, confirmou Leia. Mamãe diz que todos têm que colaborar. Recolher latas é a nossa parte. Havia uma dignidade naquelas palavras que tocaram Dylan profundamente. Crianças tão jovens já compreendendo o conceito de família. Responsabilidade de contribuir. Um breve silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som distante do trânsito. O sol projetava longas sombras no beco, sinalizando que a tarde estava chegando ao fim. Você terminou aqui? Perguntou Dylan finalmente. Posso ajudar a carregar as latas, se quiser, e talvez te dar uma carona para casa depois. Está ficando tarde. Ele esperava resistência, desconfiança. Afinal, era um estranho oferecendo carona a 2 crianças. Mas, para sua surpresa, os gêmeos trocaram mais um olhar silencioso antes de Sophie responder. Tudo bem. Nós. De qualquer forma, já recolhi bastante hoje. Obrigada, senhor, acrescentou-lhe ela, pegando a sacola de latas. A aceitação natural deles em relação a ele a oferta o deixou inquieto. Não havia a desconfiança que se esperaria, e isso seria saudável para crianças que lidam com estranhos. Você não deveria aceitar caronas de pessoas que mal conhece, disse ele, sem conseguir conter sua preocupação. Sophie deu de ombros, um gesto estranhamente adulto para sua pequena estatura. Você nos ajudou na loja. E você tem olhos bondosos, explicou ela como se fosse óbvio. Mamãe diz que nós. Posso confiar em pessoas com olhares bondosos. Dylan sentiu algo se quebrar dentro dele. A inocência dessa lógica, a vulnerabilidade que ela implicava. Quantas pessoas com olhar bondoso tinham doenças? Intenções. Bem, obrigado, respondeu ele, sem conseguir dizer mais nada. Deve. Vamos. Eles caminhavam lado a lado pela calçada, Dylan diminuindo o passo largo para acompanhar o da garotinha. Pernas. Leia conversava alegremente sobre um desenho que estava fazendo, sobre como gostava de colecionar latas porque às vezes ela encontrou coisas interessantes ao longo do caminho. Sophie permaneceu mais quieta, mas ocasionalmente acrescentava detalhes à sua história. Narrativa da irmã. Como está sua mãe? Dylan perguntou gentilmente, lembrando-se da frase que ouvira na loja. Ela mencionou que estava doente. As gêmeas trocaram outro olhar rápido antes de Sophie responder, ela fica cansada. Às vezes. Ela trabalha muito, mas hoje está melhor, acrescentou Leia. Ela sorriu para café da manhã. Algo na simplicidade dessa resposta, avaliando a saúde da mãe por um sorriso matinal, isso impressionou Dylan profundamente. Eles entraram em uma rua ainda mais simples, ladeada por pequenas casas. Casas em ambos os lados. Algumas tinham jardins bem cuidados, outras tinham declives acentuados. Cercas ou carros velhos estacionados do lado de fora. Não era exatamente um bairro pobre, Dylan percebeu. Era mais como um bairro operário onde as pessoas viviam com o que tinham. Aquela ali, apontou Leia, uma pequena casa de tijolos. Era uma casa geminada estreita com uma varanda minúscula protegida por uma grade antiga.
Alguns vasos de plantas de plástico tentavam dar um toque especial. A vida se limitava ao espaço reduzido, e cortinas brancas cobriam as pequenas janelas. Eles se aproximaram do portão baixo, e Dylan percebeu detalhes que demonstravam cuidado apesar da escassez. A entrada limpa, um capacho gasto sem manchas, um vaso com flores artificiais coloridas pendiam ao lado da porta. Mamãe já deve estar em casa, comentou Sophie, abrindo o portão. Ela trabalha no turno da manhã às quintas-feiras. Dylan assentiu, sentindo-se repentinamente nervoso. O que ele diria à mãe da garota? Como explicaria sua presença? Ele estava prestes a sugerir que talvez devesse. Simplesmente os deixe lá e vá quando a porta da frente se abrir. Rachel Whitman apareceu na porta, sua figura esguia moldurada por a entrada. Ela tinha o mesmo cabelo escuro que suas filhas, preso em um coque simples, e vestia roupas modestas. Calça de jeans e uma blusa cinza. Seu rosto pálido apresentava olheiras profundas, mas seus olhos se iluminaram ao verem as garotas. Essa luz se dissipou, substituída por algo frio e duro quando ela percebeu. Dylan. Sophie, Leia, entrem agora, ordenou ela, com a voz cortante como gelo. Os gêmeos hesitaram por um instante, sentindo a tensão no ar. Mamãe, este é o Sr. Carter, o homem que Sophie mencionou. Eu sei quem ele é, Rachel a interrompeu. Entre. Imediatamente. As meninas obedeceram, lançando olhares confusos para trás. Leia ainda ela apertou a sacola de latas, agora esquecida, na mão. A porta se fechou atrás deles. Deixando Rachel na varanda, encarando Dylan com olhos que haviam perdido todo o calor que demonstrara às suas filhas. Segundos antes. O que você quer com as minhas filhas? Perguntou ela sem rodeios, sem se preocupar com formalidades. Eu encontrei, eles estavam recolhendo latas, explicou Dylan, permanecendo perto do portão, ciente de que aquele era o seu território. Estava ficando tarde, então eu me ofereci para levá-los para casa. Rachel cruzou os braços, seu corpo magro tenso como uma corda de violino prestes a se romper. E por que um homem como você se interessaria por duas garotinhas revirando o lixo? A aspereza da pergunta dela me atingiu em cheio. Foi como um tapa na cara dele, eu os encontrei ontem no supermercado, respondeu ele. Eles comentaram que você estava doente. Eu só queria. Para ajudar. Os olhos de Rachel se estreitaram perigosamente. Eu não estou doente, e nós não precisamos da sua ajuda. Eles pareciam preocupados, insistiu Dylan, escolhendo as palavras com cuidado. Se houver algo que eu possa fazer, remédios, consulta às médicas. Os ricos não ajudam os pobres, Sr. Carter. Rachel interrompeu, com a voz fria como uma lâmina. Não sem querer algo em troca. A franqueza dela à declaração o atingiu como um golpe físico. Ele queria protestar, dizer que estava genuinamente preocupado, que não tinha motivos ocultos, mas as palavras morreram antes de chegarem aos seus lábios. Não é como se... Isso, ele conseguiu finalmente dizer. Eu só quero ajudar. Suas filhas são incríveis. Se eles estão preocupados com a sua saúde, a minha saúde não é da sua conta, interrompeu Rachel. E as minhas filhas não são da sua conta. Projeto beneficente do dia. Dylan respirou fundo, tentando uma abordagem diferente. Eu entendo sua desconfiança. Senhorita Whitman, mas as meninas disseram que a senhora estava doente e precisava de ajuda. Se houver algum problema médico, eu poderia ajudar. O único problema é, eis você parada na minha porta, tentando comprar o que não está à venda, interrompeu Rachel novamente. Eu não preciso seus médicos caros ou sua pena. Não é pena, insistiu Dylan. É humanidade. Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Rachel. Humanidade, ela repetiu, a palavra. Parece um insulto. É conveniente descobrir a humanidade quando se tem milhões no banco e nada mais. Interessante de se fazer. Cada palavra era proferida com uma frieza calculada, como se ela tivesse venho guardando esse discurso há muito tempo, esperando a oportunidade de usá-lo. Você está sendo injusto, disse Dylan. Tentando manter a compostura. A vida é injusta, Sr. Carter. Algo que as pessoas como você raramente descobre. Dylan engoliu a resposta defensiva que se formou em sua mente. Havia algo na postura de Rachel, não havia apenas raiva, mas uma dor profunda, que o fez recuar. Eu só desculpe se passei a impressão errada, disse ele finalmente. Eu só queria ajudar depois de saber que você estava doente. Não estou doente, respondeu Rachel, com a voz um pouco menos áspera. Minhas filhas, às vezes. Eles exageram. Um resfriado vira pneumonia na imaginação deles. Foi a primeira concessão, o primeiro momento.
De vulnerabilidade, ela admitiu. Fico feliz que você esteja bem, Dylan respondeu sinceramente. Rachel o observou por um longo momento, como se tentasse avaliar suas verdadeiras intenções. Obrigada por trazer minhas meninas para casa. Ela disse finalmente, com a voz ainda fria, mas menos hostil, mas não volte. Não precisamos do seu dinheiro nem da sua humanidade. Dylan assentiu, compreendendo que qualquer insistir só pioraria as coisas. Entendido, disse ele simplesmente. Desculpe-me por qualquer inconveniente. Ele se virou para sair, mas a voz de Rachel o deteve pela última vez. Sr. Carter. Ele se virou. Ao redor, encontrando aqueles olhos escuros tão parecidos com os de suas filhas, mas sem a inocência delas, endurecidos por experiências que ele só podia imaginar. Os ricos não ajudam os pobres, repetiu ela com uma certeza que não deixava margem para discussão. Eles simplesmente as usam e as jogam fora quando se cansam de bancar os salvadores. Sem esperar por uma resposta, Rachel entrou e fechou a porta com firmeza, deixando Dylan sozinho no crepúsculo que começava a envolver a rua tranquila. Ele permaneceu ali por um instante, absorvendo o impacto daquelas palavras cortantes. Parte dele queria argumentar, queria. Ele se defendia, queria provar que ela estava errada, mas outra parte dele, mais honesta, se perguntava se havia alguma verdade nela. Acusação. Afinal, o que o trouxera até ali, preocupação genuína ou uma maneira elaborada de se sentir melhor consigo mesmo? Onde estava a linha divisória entre ajudar e se intrometer, entre compaixão e condescendência? Com essas perguntas em mente, Dylan começou a caminhar de volta para o centro da cidade. A cada passo que o afastava da pequena casa de tijolos, ele se sentia mais deslocado em seu próprio mundo, como se ele despertara de um longo e confortável sonho para uma realidade mais complexa e perturbadora. As luzes da cidade estavam aproximando-se, pontos brilhantes contra o céu que escurecia. Em algum lugar à frente estava o prédio onde ele morava. Sua torre isolada com vista para tudo e sem conexão com nada. E pela primeira vez naquela época, a ideia de voltar para lá não trazia o conforto habitual da solidão. As palavras de Rachel o seguiram de volta, não como uma acusação, mas como um espelho que refletia algo que ele nunca havia realmente compreendido. Examinado. A noite foi longa para Dylan. As palavras de Rachel Whitman, pessoas ricas não ajudam os pobres, repetia-se incessantemente em sua mente como um refrão inescapável. Deitado na cama king size que raramente conseguia dormir em paz, então ficava olhando para o teto, relembrando o encontro deles, a frieza nos olhos dela, o suspeita imediata, rejeição automática de qualquer ajuda. E as meninas? Sophie e Leia, revirando o lixo. Como se fosse uma brincadeira, recolhendo latas com a dignidade de quem cumpre uma missão importante. Crianças que deveriam estar brincando em parques, não trabalhando para complementar a renda familiar. Aos 5 anos de idade. De manhã, Dylan desistiu de tentar dormir. Tomou um longo banho, vestiu-se de forma simples, jeans, camiseta, tênis e saímos antes do sol nascer completamente. O supermercado 24 horas estava quase vazio àquela hora. Dylan empurrou um carrinho pelos corredores, parando para examinar cada item com um cuidado que nunca antes dedicara às suas próprias compras. O que seria o que uma família como a dos Whitman precisa? O que seria útil sem parecer condescendente? O que ajudaria sem ofendendo o orgulho de Rachel? Ele encheu o carrinho com mantimentos básicos, arroz, feijão, massa, molho de tomate, farinha, açúcar, óleo, frutas frescas, algumas guloseimas que ele achou que os gêmeos gostariam de produtos de limpeza, material escolar, um kit de primeiros socorros bem equipado e vitaminas. Na farmácia. Ao chegar à seção, ele hesitou. Rachel havia negado estar doente, mas as olheiras sob seus olhos. Seus olhos, sua pele pálida sugeriam o contrário. Ele acrescentou analgésicos, xarope para tosse e remédios para o estômago. Melhor para tê-los e não precisar deles. No caixa, a atendente sonolenta mal olhou para ele enquanto registrava as compras. Itens. Dylan pagou em dinheiro, evitando o cartão de crédito que o identificaria imediatamente como alguém que não precisava para contar moedas. Lá fora, o céu clareava lentamente. Dylan organizou compras em um carro alugado. Outra escolha deliberada para parecer comum, não ostentoso. Ele dirigiu lentamente até o Casa Whitman, estacionamento a uma distância discreta. A vizinhança ainda dormia. Apenas um gato perambulava pelos telhados. Observando o intruso com suspeita, Dylan carregou as malas cuidadosamente até a pequena casa de tijolos. Naquela manhã tênue, com a luz, parecia ainda mais modesto. Uma rachadura na lateral, um degrau solto. A varanda, uma calha entupida,
pequenos problemas que custariam uma fortuna em mão de obra, insignificantes para alguém com os recursos de Dylan. Ele colocou as sacolas delicadamente na soleira da porta, arrumando-as de forma que não tombassem nem bloqueassem a passagem. No topo da pilha, um simples envelope branco sem enfeites. Dentro, um bilhete manuscrito. Se precisar de alguma coisa, estou no Hotel Brieze. Dylan Carter. Nada mais. Nenhuma mensagem elaborada sobre caridade ou piedade. Nenhuma tentativa de justificar o gesto. Apenas um nome e um lugar. Uma possibilidade, não uma imposição. Ele olhou para as malas uma última vez, sem saber se estava ultrapassando alguma linha invisível de dignidade que Rachel havia estabelecido. Desenhado. Mas então ele se lembrou dos gêmeos, suas mãozinhas remexendo o lixo, seus sorrisos genuínos, apesar de tudo. Algumas linhas talvez precisem ser cruzadas. Ele afastou-se rapidamente, sem olhar para trás, sem esperar para ver a reação deles. Não era um gesto que exigisse testemunhas. Ou obrigado. Era simplesmente algo que ele se sentia compelido a fazer, como atender a uma ligação que nem percebera estar ouvindo. Rachel Whitman acordou com o despertador. 6h30, como todos os dias. 15 minutos antes dos gêmeos, tempo suficiente para preparar o café da manhã antes de deixá-los na casa da vizinha para que ela pudesse trabalhar. Ela esfregou os olhos cansados. A dor de cabeça persistente ainda estava lá, como vinha acontecendo há meses. Mas hoje, parecia um pouco mais forte. Menos grave. Talvez ela finalmente estivesse melhorando. Ela vestiu um roupão gasto por cima da camisola, colocou calça os chinelos e foi até a cozinha. Colocou a água para ferver, calculando mentalmente quantos minutos levaria. Sobrou bastante café, provavelmente o suficiente para mais 2 dias. Depois, ela teria que escolher entre café ou leite para o meninas. O orçamento não permitia as duas. Ela olhou pela janela da cozinha para o céu da manhã. Mais um dia, mais uma batalha. 8 horas em pé atrás do balcão de uma loja. Depois, 4 horas limpando um escritório no centro da cidade. Se tudo corresse bem, ela poderia ser. Ela chegou em casa às 9 da noite, a tempo de colocar os gêmeos na cama. Estava prestes a abrir a porta da frente para verificar a previsão do tempo quando ela viu formas através do vidro fosco, algo na varanda. Seu coração acelerou instintivamente. Avisos de despejo. Às vezes vinha assim, saía sorrateiramente ao amanhecer para evitar confrontos. Ela abriu a porta. Lentamente, preparando-se para o pior. Malas, várias delas cuidadosamente arrumadas. Através do plástico, ela conseguia ver mantimentos, produtos de limpeza, até mesmo o que parecia ser um kit de primeiros socorros, e em cima, um envelope branco. Rachel olhou para os dois lados da rua vazia, procurando quem os tivesse deixado. Mas ela sabia, mesmo antes de abrir o envelope, ela já sabia quem tinha feito aquilo. O homem do dia anterior, Dylan Carter. Ela pegou o observe, lendo a mensagem simples. Sem exigências, sem tom condescendente, apenas informações sobre onde encontrá-lo, caso ela quisesse. Seu primeiro instinto foi rejeitá-lo. Tudo, desde empurrar as sacolas até deixá-las na calçada para que qualquer um as pegasse. O orgulho era muitas vezes a única coisa que importava. Que ninguém podia tirar dela. Mas então ela pensou nos gêmeos, na luta constante para garantir comida no mesa, do remédio para dor de cabeça que tinha acabado na semana passada, e que ela não podia comprar para repor até a próxima salário. Com um suspiro pesado, Rachel começou a carregar as sacolas, uma a uma. Havia mais do que ela havia percebido inicialmente, comida suficiente para semanas. Material escolar para as meninas. Ela precisava de remédios, mas tinha adiado a compra. Remédios, exatamente o tipo que ela costumava comprar. Usado. Na última sacola, algo inesperado. 2 pequenos ursos de pelúcia marrons idênticos com laços azuis em volta das orelhas. Pescoços. Presentes para Sophie e Leia, cuidadosamente escolhidos para que elas não brigassem por causa de modelos diferentes. Rachel sentou-se sentada na cadeira da cozinha, rodeada pelas sacolas, com o bilhete ainda na mão. Lágrimas. Ameaçaram-se formar, mas ela as conteve, como aprendera a fazer ao longo dos anos. Era fácil recusar ajuda quando ela vinha. Com condições, expectativas, humilhação. Era mais difícil quando aparecia discretamente, respeitando sua dignidade. Sem plateia para aplaudir o benfeitor. Mamãe. A voz sonolenta de Sophie. Veio do corredor. O que é tudo isso? Rachel rapidamente guardou o bilhete no bolso. Bolso do roupão. Só algumas coisas que precisávamos, ela respondeu vagamente. Vamos colocá-las lá.
Antes do café da manhã. Certo. Enquanto organizavam os itens nos armários quase vazios, Rachel pensou no bilhete. Escondida no bolso. Ela não a jogaria fora, nem a usaria. Ainda não. Não enquanto ela conseguisse se virar sozinha, mas ela o guardaria como uma chave de emergência, sem ter certeza se precisaria dele, mas ciente de que isso poderia acontecer algum dia. Hotel Briese, murmurou para si mesmo enquanto os gêmeos discutiam animados sobre seu novo ursinho de pelúcia. Ursos. Um endereço agora gravado na memória, mesmo que ela nunca tenha planejado usá-lo. 3 dias se passaram desde que Rachel encontrou as sacolas na porta dela. 3 dias em que ela tentou ignorar a dor de cabeça persistente que agora se espalhava por todo o seu corpo. Corpo inteiro, pesando sobre seus músculos como chumbo. 3 dias fingindo que estava tudo bem, que era apenas cansaço e que passaria com uma boa noite de sono, algo que ela nunca realmente conseguia. Na manhã do 4º dia, Rachel acordou tremendo. O alarme ainda nem tinha tocado. Desligou. Mas algo estava errado. Muito errado. O quarto girou quando ela tentou. Sente-se. Sua pele, normalmente pálida, ardia como se estivesse em chamas. Eu só preciso de toma um banho, murmurou ela, apoiando-se na parede para se levantar. Só preciso me refrescar. Mas seus joelhos cederam antes que ela pudesse terminar. Chegou ao corredor. O baque surdo do seu corpo ao atingir o chão ecoou pela pequena casa. Sophie era a primeira a acordar, sempre em alerta. Aos 8 anos, aprendeu a dormir com o ouvido atento a qualquer perturbação. Ela pulava para fora da cama que dividia com Leia e correu para o corredor, encontrando sua mãe no chão, tentando se levantar. Mamãe, ela chorou, correndo para ajudar. O que aconteceu? Nada. Rachel tentou sorrir, mas o esforço se transformou em uma careta de dor. Acabei de tropeçar. Me ajuda a levantar. Querida. Sophie tentou, mas Rachel era pesada demais para seus braços finos. Leia apareceu sonolenta à porta do quarto, esfregando os olhos. A mamãe está doente? Perguntou ela, com a vozinha cheia de medo. Não, insistiu Rachel, embora seu corpo a traísse. Estou só um pouco tonta. Se vocês me ajudarem a voltar para a cama, os gêmeos ficaram de pé, um de cada lado, seus pequenos corpos se esforçavam para levantar a mãe. Conseguiram arrastá-la de volta para a cama, onde ela desabou exausta. Sophie tocou a testa da mãe e rapidamente afastou a mão, alarmada com o calor. Você está queimando de febre, mamãe. É uma febre. Só uma febrezinha, murmurou Rachel, com os olhos pesados. Vá buscar, preparem-se, Sra. Jenkins. Não partiremos hoje, declarou Sophie. Uma firmeza que não deixava espaço para debate. Vamos cuidar de você. Rachel quis protestar, mas as palavras emaranhadas em sua mente febril. Seus olhos se fecharam contra sua vontade. Mamãe. De Leia. A voz dela tremia. Mamãe, acorda. Ela só está dormindo. Sophie a tranquilizou. Irmã, embora ela mesma não tivesse certeza. Vamos pegar água fria e panos, como ela faz quando estamos doentes. Os gêmeos trabalharam juntos com a eficiência que nasceu da necessidade. Encheram uma bacia com água fria da torneira, encontraram panos limpos em a gaveta da cozinha, e voltaram para o quarto, colocando compressas na testa ardente da mãe e trocando de roupa. Sempre que ficavam com calor. O dia foi passando. A febre de Rachel não cedeu. Por volta do meio-dia, ela começou a murmurar palavras incoerentes, seu corpo alternando entre calafrios violentos e vomitos intensos. Suando. Ela está piorando, disse Leia, com lágrimas brilhando nos olhos. Sophie estava assustada. Sophie também estava assustada, mas era a mais velha, com 7 minutos de atraso. E como a mãe sempre lhes lembrava, elas precisavam ser fortes. Ela pensou no que Rachel faria nessa situação. Chamar um médico, eles não tinham condições de pagar. Vizinhos, a maioria trabalhava durante naquele dia. Então ela se lembrou do bilhete, aquele que sua mãe achava que elas não conheciam, mas que Sophie tinha visto. Escondida na gaveta da cozinha, ao lado da pequena caixa com o fundo de emergência. Vou procurar ajuda, decidiu ela, pegando até os pés dela. Fique com ela. Continuo trocando as roupas dela. Eu vou encontrar alguém. Quem? Perguntou Leia, segurando a mão febril da mãe. O padeiro. Aquele que trouxe os ursinhos de pelúcia. Os olhos de Leia alargou-se. Mamãe disse para não falar com ele. Mamãe está muito doente, respondeu Sophie. Já estava indo para a cozinha.
E ele tem olhos bondosos, lembra? Ela encontrou o cartão exatamente onde esperava, pegou e o agarrou. Ela o pegou e o enfiou no bolso. Hesitou por um momento, pensando se deveria trocar o pijama, mas a urgência falou mais alto. Já volto, prometeu à irmã. Tranca a porta e só estava aberto para mim. O sol do meio-dia estava impiedoso quando Sophie saiu. O cartão dizia Hotel Brieze. Ela nunca tinha estado lá, mas sabia onde ficava, no centro da cidade, perto daquele prédio alto de vidro. Não era muito longe, mas para pernas de uma menina de 8 anos, era como se fosse uma viagem ao redor do mundo. Mesmo assim, ela começou a andar, primeiro correndo, depois dando um pique, o medo alimentando sua determinação. As pessoas olhavam curiosas. Viu uma menininha de pijama correndo sozinha, mas ninguém a parou. Ninguém perguntou se ela precisava de ajuda. Sophie ignorou. O olhar, concentrado em seguir em frente. Sua respiração ardia, seus pés descalços doíam. As calçadas quentes. Mas ela não diminuiu o passo. Mamãe precisava de ajuda. Nada mais. Era importante. Dylan estava no saguão do Hotel Brieze, prestes a ir para uma reunião. Quando ele percebeu uma comoção perto da porta giratória. Os funcionários estavam reunidos, cochichando e apontando para alguém ou algo que acabara de chegar. Foi então que ele a viu. Sophie, ainda em de pijama, cabelo despenteado, pés sujos, rosto corado de lágrimas e suor. Sophie parecia perdida e desesperada na luxuosa área de recepção. Dylan atravessou o saguão a passos largos. Ajoelhada à sua frente. O que aconteceu? Onde está sua irmã? Mamãe. Sophie, ela disse entre soluços, com a voz embargada. Mamãe é muito má. O medo nos olhos da garotinha. A tensão era palpável. Dylan sentiu o peito apertar. Ela está em casa. Ela está com ela. Sophie assentiu com a cabeça, sem conseguir dizer mais nada. Ela estendeu o cartão amassado para Dylan enquanto se isso explicasse a presença dela e a ousadia em procurá-lo. Vamos lá, ele disse, pegando-a no colo sem hesitar. Meu carro está lá fora. Ignorando-a em meio à curiosa escadaria ocupada por outros hóspedes, Dylan carregou Sophie até o estacionamento. Com cuidado, colocou-a no banco do passageiro. Ela sentou-se e apertou o cinto de segurança. Vai ficar tudo bem, prometeu ele, tentando parecer mais confiante do que realmente era. Sentiu. Vamos buscar sua mãe agora mesmo. A viagem até a casa dos Whitman nunca pareceu tão longa. Sophie dava instruções em frases curtas e hesitantes, entre soluços. Sua preocupação com a mãe era tão palpável. Dylan quase conseguia tocá-lo dentro do carro. Quando chegaram, Leia estava à porta, pulando de um pé para o outro, ansiosa. Ao ver o carro, ela correu até eles antes mesmo de Dylan desligar o motor. Ela não vai acordar direito, soluçou Leia. Ela agarrou a mão de Dylan assim que ele saiu. Tentou falar, mas não fazia sentido. Dylan seguiu os gêmeos dentro de sua modesta casa. O contraste entre o luxo do hotel e este lugar simples nunca foi tão gritante e tão irrelevante. No pequeno quarto, Rachel estava deitada na cama, coberta apesar de o calor, seu corpo visivelmente tremendo. Panos quentes e úmidos espalhados ao seu redor. Cabeça. Seu rosto, normalmente pálido, estava corado e coberto de suor. Rachel, Dylan chamou baixinho, aproximando-se. Você consegue me ouvir? Os olhos dela se abriram. Brevemente, sem foco. As meninas, ela murmurou. Cuidem-se. Eles estão bem, ele a tranquilizou, tocando sua testa. O calor que emanava de a voz dela era alarmante. Estou aqui para ajudar. Vou levá-la ao hospital. Uma voz fraca. O protesto morreu nos lábios de Rachel quando outra onda de arrepios percorreu seu corpo. Dylan não perdeu mais tempo. Cuidadosamente, ele a envolveu nos lençóis e ergueu em seus braços. Peguem seus ursinhos de pelúcia, disse ele aos gêmeos, que observavam com medo. E qualquer outra coisa que vocês queiram trazer. Podemos demorar um pouco. Enquanto isso, as meninas saíram correndo para pegar suas coisas. Com os pertences em mãos, Dylan carregou Rachel até o carro, acomodando-a delicadamente no banco de trás. O corpo dela parecia leve demais, disse ele. Percebeu com um tom sombrio, como se estivesse definhando há algum tempo. Sophie e Leia voltaram rapidamente, cada uma segurando uma pequena mochila e apertando seus ursinhos de pelúcia contra o peito. Entrem, instruiu Dylan, e coloquem o cinto de segurança. No caminho para o hospital,
ele fez várias ligações, acionando contatos para garantir que não houvesse peso ou vermelhidão. Fita adesiva na chegada. O nome Carter abriu portas e, pela primeira vez, Dylan sentiu eles estavam genuinamente gratos por esse poder. Quando chegaram ao pronto-socorro, já havia uma equipa a caminho. Aguardando. Rachel foi rapidamente transferida para uma maca elevada para dentro, saindo. Dylan com duas menininhas assustadas agarradas às suas pernas. Para onde estão levando a mamãe? Perguntou Leia, com lágrimas nos olhos. Pelas bochechas dela. Para cuidar dela, explicou Dylan, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Os médicos vão fazê-la melhor. Ela vai morrer. Sophie perguntou em um sussurro, carregando o peso no rosto. De um medo profundo e familiar. Não, respondeu Dylan firmemente. Ela não vai, eu prometo. Uma promessa que ele não tinha o direito de fazer, mas se sentiu compelido a oferecer. Os gêmeos o olharam com aquela mistura de desconfiança e a esperança que só as crianças podem expressar, querendo acreditar, mas já aprendendo que os adultos nem sempre conseguem cumprir promessas. Eles foram levados para uma sala de espera, mais silenciosa que a área principal, mas ainda pública. Dylan sentou-se em uma das cadeiras azuis. Sofás de vinil, os gêmeos imediatamente se acomodando de cada lado dele, como se tivessem medo de se separar. Estou com fome, Leia. Murmurou. Depois de quase uma hora de espera silenciosa, Dylan percebeu que, em meio à emergência, ninguém tinha pensado em comida. Que horas eram? Já eram 3 horas. Provavelmente ainda não tinham comido. Almoço. Vamos comer alguma coisa, disse ele, levantando-se. Depois podemos perguntar sobre sua mãe. Na cafeteria do hospital, os gêmeos comeram em silêncio, seus olhos ocasionalmente se voltando para Dylan, como se temessem que ele também pudesse desaparecer. Você foi muito corajosa hoje. Ele tentou distraí-los. Principalmente você, Sophie. Vindo me procurar sozinha. Mamãe disse que temos que ser corajosas, ela respondeu, mexendo com o canudo. Mas eu estava com medo. Ser corajoso não significa não ter medo, disse Dylan. Significa fazer o que precisa ser feito. Isso deve ser feito mesmo quando você estiver com medo. As meninas pensaram sobre isso, assentindo lentamente. Quando voltaram para a sala de espera, um médico os aguardava. Sr. Carter, perguntou ele, estendendo a mão. Dr. Mercer, estou cuidando da SRT Whitman. Como ela está? Perguntou Dylan. Imediatamente. O médico lançou um breve olhar para as gêmeas antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Ela tem um problema sério. Infecção bacteriana, provavelmente decorrente de uma gripe comum. Sua febre está muito alta. A glicemia dela está alta, mas começamos a administrar antibióticos fortes. Ela ficará internada em observação. Podemos vê-la? Leia perguntou, com uma voz fraca, mas esperançosa. O médico sorriu gentilmente. Ainda não, querida. Sua mãe está dormindo agora por causa da medicação. Talvez amanhã, quando ela estiver mais estável. Ela vai melhorar. Sophie insistiu, com os olhos fixos nos médicos como se procurasse qualquer sinal de mentira. Acreditamos que sim, respondeu ele. Sinceramente. Ela é jovem, embora seja bastante frágil, parece ser uma pessoa forte. Os gêmeos absorveram isso. Com a resignação das crianças que aprenderam que nem tudo sai como elas querem. Onde vamos ficar? Sophie perguntou, olhando para Dylan com olhos ansiosos. A pergunta o pegou de surpresa. Ele não havia considerado isso, mas uma coisa ele tinha certeza. Não os deixaria sozinhos. Ficaremos aqui, respondeu firmemente. Esperaremos aqui no hospital. Até que possamos ver sua mãe. E você? Ela olhou para Dylan. Você está bem. Vai embora. A vulnerabilidade naquela pergunta simples atingiu Dylan como um soco. Quantas vezes essas garotas já tinham? O que havia sido deixado para trás? Quantos adultos em quem eles confiavam haviam desaparecido? Não, ele respondeu. Surpreendendo-se com a certeza em sua voz, ele disse, não vou a lugar nenhum. Vou ficar com você. O mesmo as expressões de alívio no rosto da garota quase partiram seu coração. As horas seguintes passaram lentamente. O trânsito no movimento no hospital diminuiu com a chegada da noite. Os gêmeos, exaustos pelos acontecimentos do dia, Leia adormeceu no sofá da sala de espera, usando os casacos que Dylan encontrou como cobertores improvisados. Logo, Leia estava profundamente aconchegada. Adormecida, abraçada ao seu ursinho de pelúcia.
Sophie lutou contra o sono, abrindo os olhos pesados. De vez em quando, ele ia verificar se Dylan ainda estava lá. Durma, sussurrou ele suavemente. Não vou a lugar nenhum. Ela assentiu sonolenta e finalmente cedeu, sua respiração tornando-se profunda e constante. Dylan observou os dois, sentindo uma mistura de emoções. De admiração e tristeza. Tão jovem para carregar tantas preocupações, tão pequeno para já. Conhece o medo do abandono. Periodicamente, ele ia ao posto de enfermagem para perguntar sobre Rachel. Estável, disseram-lhe. A febre dela está baixando. Ela está descansando. Por volta da meia-noite, uma enfermeira aproximou-se dele. Uma senhora mais velha, com um ar maternal, porém eficiente. O Sr. Carter. A Sra. Whitman acordou. Ela perguntou sobre as filhas. Dylan olhou para as gêmeas. Eles estavam dormindo. Acabaram de adormecer. Não quero acordá-los. A enfermeira assentiu. Compreensivelmente. O melhor é deixá-los descansar, mas ela hesitou. A Sra. Whitman também perguntou sobre você. Dylan sentiu uma pontada de surpresa. Eu. Sim. Ela pareceu preocupada se você ainda estavam ali com as meninas. Lançando um último olhar para Sophie e Leia, confirmando que estavam confortáveis, ele seguiu a enfermeira. O quarto de Rachel estava silencioso, exceto pelo bip rítmico dos monitores. Luzes suaves a iluminavam. Rosto, ainda pálido, mas já sem febre. Os felinos forneceram fluidos e medicamento para seu braço magro. Quando Dylan entrou, seus olhos se abriram lentamente. O olhar fixo nele era de uma clareza que faltava antes. A névoa da febre alta havia-se dissipado. As garotas, foi a primeira coisa que deixou seus lábios ressecados. Eles estão dormindo na sala de espera, respondeu Dylan. Parando a uma distância respeitosa. Eles estão bem. Preocupados com você, mas bem, Rachel assentiu levemente, parecendo aliviada. Então a preocupação voltou a estampar seu rosto. Você poderia ter ido embora, ela disse. Disse, com a voz fraca, mas firme. Você já fez mais do que o suficiente. Eu não conseguiria. Deixe-os em paz, respondeu ele simplesmente. Rachel o observou por um longo momento, como se tentasse resolver um quebra-cabeça complexo. Por quê? Ela finalmente perguntou. Por que você está fazendo isso? Uma pergunta simples. Mas Dylan sabia que carregava o peso de anos de decepções e abandonos. Porque ninguém deveria passar por isso. Sozinho, disse ele sinceramente. E porque suas filhas são incríveis. Porque. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Porque às vezes as pessoas só precisam de alguém para ficar. Rachel fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras fossem demais para processar. Estado debilitado. Não posso ficar aqui, murmurou ela. Não posso pagar. Não tenho seguro que cobre. Não se preocupe com isso agora, Dylan interrompeu gentilmente. Apenas descanse. Eu cuidarei disso. As meninas. Uma promessa simples e direta. Sem grandes declarações ou ofertas elaboradas. Apenas a certeza de que, naquele momento, ela não estava sozinha. Rachel olhou para ele. Atentamente, como se procurasse por desonestidade ou segundas intenções. Ela encontrou apenas sinceridade. Obrigada, ela finalmente sussurrou, sua voz quase inaudível. Descanse, Dylan. Eu vou cuidar das meninas. Estaremos aqui quando você acordar. Ela assentiu com a cabeça, os olhos já se fechando, o cansaço e a medicação a puxando de volta para o sono que ela desesperadamente desejava. Necessário. Dylan saiu silenciosamente, retornando à sala de espera onde os gêmeos dormiam. Ele sentou-se no sofá ao lado deles, preparando-se para uma longa noite. Um funcionário do hospital ofereceu-lhe um cobertor e travesseiro, que ele aceitou com um aceno silencioso de agradecimento. Enquanto se acomodava para o que sabia que seria uma noite desconfortável, Dylan refletiu sobre como a vida podia mudar num instante. Há uma semana, ele não tinha. Ele não conhecia Rachel Whitman nem suas filhas. Não fazia ideia de que essas três vidas interligadas existiam, lutando para sobreviver. Para ter sucesso em um mundo muitas vezes hostil. Agora ele estava ali, em um hospital, esperando. No quarto, vigiando duas meninas que confiavam nele o suficiente para dormir ao seu lado, presas a uma promessa que ele fizera a uma mulher. Que até recentemente o viam com suspeita e ressentimento. A vida era estranha, imprevisível. Os gêmeos eles se mexeram enquanto dormiam, Sophie murmurando algo ininteligível.
Dylan ajeitou o cobertor sobre eles. Com mais delicadeza do que ele jamais imaginara ser capaz. Ele não sabia o que aconteceria amanhã, ou depois de amanhã, ou quando. Rachel se recuperou. Ele não sabia como explicaria seus dias de ausência do trabalho nem quais seriam as repercussões. Ele não sabia se Rachel aceitaria sua ajuda quando estivesse forte o suficiente para recusá-la novamente. Ele só sabia disso por. Agora, ele estava exatamente onde precisava estar. Pela primeira vez, alguém estava simplesmente a ficar. O hospital tinha seus próprios ritmos, Dylan logo descobriu. A correria organizada das manhãs, quando os médicos faziam suas rondas, e a relativa calma das tardes, quando os corredores ficavam cheios de visitantes. Com vozes sussurradas e passos cautelosos. A peculiar quietude das noites quebradas. Apenas pelos murmúrios das enfermeiras e pelo bip constante dos monitores. Após 3 dias, Rachel ela foi transferida para um quarto comum. Seu organismo respondeu bem aos antibióticos. A febre finalmente sob controle, embora a fraqueza persistisse. Os médicos mencionaram a possibilidade de alta em breve, caso ela continuasse a se manter estável. Melhorando. Dylan estabeleceu uma rotina. De manhã, ele cuidava da maior parte das coisas. Tratar de assuntos comerciais urgentes por telefone ou e-mail, dando instruções precisas aos seus assistentes. No início da tarde, ele chegou ao hospital com algo nas mãos. Um livro para os gêmeos, um simples buquê para o quarto de Rachel, ou a comida era melhor do que a da cantina. As meninas o esperavam com crescente expectativa, posicionadas perto da porta ou na janela com vista para o corredor, alerta a qualquer sinal de sua chegada. Dylan, Leia inevitavelmente gritaria ao vê-lo, correndo em sua direção, esquecendo toda a reserva inicial, enquanto Sophie mantinha um pouco mais de calma. Com compostura, esperou que ele entrasse antes de abraçá-lo. Mas o abraçou, sim, seu pequeno corpo pressionando-se contra o dele. Num gesto de confiança recém-descoberta, Rachel observou essas interações de sua cama. Sua expressão era cuidadosamente neutra. A princípio, havia tensão em seus olhos, como se ela esperasse que tudo desse certo. Farsa. Mas, com o passar dos dias, essa tensão se deu a algo mais difícil de nomear. Não. Bastante confiança, mas talvez uma suspensão temporária da desconfiança. Um dia, Dylan trouxe um jogo de tabuleiro. Algo simples o suficiente para crianças de 8 anos. Nunca joguei isso, admitiu Sophie, examinando as peças coloridas. Eu te ensino, ofereceu Dylan, sentando-se no pequeno espaço aos pés da cama de Rachel. Não foi difícil. Os gêmeos se acomodaram ao lado da mãe, que se moveu um pouco para dar espaço a eles, reprimindo um pequeno suspiro. Uma careta de dor, embora não rápida o suficiente para passar despercebida por Dylan. Deveríamos jogar à mesa. Sugeriu ele. Preocupada. Te dar mais espaço para descansar. Estou bem, respondeu Rachel. Sua primeira contribuição voluntária para a conversa desde que ele chegou. Eu também gostaria de assistir ao jogo. Simples assim. Ao ouvir a frase, ela admitiu que queria participar, mesmo como espectadora, o que lhe pareceu uma pequena vitória. Dylan ofereceu-se. Um breve sorriso e começou a explicar as regras. O jogo prosseguiu com as risadas dos gêmeos e os ocasionais comentários de Rachel. Comentários, geralmente ajudando suas filhas com estratégias ou lembrando-as de regras que acabavam de aprender. Era quase uma cena familiar normal, não fosse o ambiente hospitalar e a história complicada que os levara até lá. Em certo momento, quando Sophie comemorou uma jogada particularmente boa, Dylan flagrou Rachel observando-o. Não os gêmeos, mas para ele. Não havia hostilidade em seu olhar, apenas uma espécie de avaliação silenciosa. Quando seus olhares se encontraram, e ela não desviou o olhar imediatamente, como faria dias antes. Ela sustentou o olhar dele por alguns instantes. Segundos, e então voltaram ao jogo. Um aceno fraco, quase imperceptível, o único reconhecimento do momento em que estavam juntos. Haviam compartilhado. No dia seguinte, Dylan trouxe livros, um para cada gêmeo, cuidadosamente. Selecionados após observarmos seus interesses. Para Leia. Um volume colorido de contos de fadas reimaginados com cores vibrantes. Ilustrações. Para Sophie, mais reservada e reflexiva, uma história sobre uma menina que Sophie descobre um mundo secreto em seu sótão. Como você sabia que eu ia gostar disso? Perguntou, folheando as páginas com genuína admiração. Dylan sorriu. Ela me lembra um pouco a personagem principal. Observadora, curiosa. Sophie absorveu o elogio com um pequeno sorriso, um sorriso orgulhoso. Obrigada, disse Rachel quando as meninas estavam absortas nos livros. Sua voz era baixa, quase hesitante,
como se ainda estivesse testando a sensação de gratidão. De nada, respondeu Dylan. Simplesmente, sem fazer alarde do momento. Os dias seguiram seu curso. De Dylan. As visitas tornaram-se parte da rotina no quarto 312. As enfermeiras o cumprimentavam pelo nome. Alguns até guardavam para ele a cadeira mais confortável quando sabiam que ele estava a caminho. Certa tarde, ele trouxe seu laptop e... O pedido dos gêmeos mostrou-lhes fotos de lugares que ele havia visitado. Montanhas cobertas de neve, praias de areia branca, antigas cidades com arquitetura de conto de fadas. Podemos ir lá algum dia? Perguntou Leia. Apontando para uma imagem de golfinhos saltando em águas turquesas, a pergunta pairava no ar, carregada de mistério. Implicações. Era um nós que incluía Dylan. Era esperança para um futuro além, o hospital. Talvez, respondeu Dylan com cautela, ciente do olhar de Rachel. O mundo está cheio de lugares incríveis para se ver. Mais tarde naquele dia, depois que os gêmeos foram, Rachel pediu a um voluntário do hospital para lhe trazer sorvete e quebrou o silêncio confortável que se instalara entre eles. Você não precisa responder às perguntas deles sobre o futuro, disse ela, com a voz carregada de resignação. Amargura. São crianças. Não entendem como as coisas funcionam. Dylan, ela ponderou as palavras dele antes de responder. E como as coisas funcionam, Rachel? Ela desviou o olhar para a janela, onde a luz da tarde projetava padrões no piso de linóleo. As pessoas ajudam quando lhes convém. Depois, seguem com suas vidas. A simplicidade dessa afirmação, a calma certeza de alguém que conhece a dor do abandono, cortou Dylan. Profundamente. Nem sempre, disse ele. Rachel não contestou, mas seu silêncio falou por si só. Volumes de ceticismo. Quando os gêmeos voltaram, trazendo um sorvete extra para Dylan. Escolhemos chocolate porque todo mundo gosta de chocolate. A conversa ficou sem conclusão. Na véspera de sua alta, Dylan chegou. Mais cedo do que o habitual. Encontrou Rachel sentada na beira da cama, tentando dobrar as poucas roupas que haviam trazido de casa. Deixe-me ajudar, ofereceu ele,